Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje temos aqui um convidado especial, um grande amigo, Lúcio Bandeira. Seja bem-vindo, Lúcio. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar. E apresentando aqui hoje comigo também está Bruno Galdino. Opa, muito obrigado novamente por estar aqui presente. E George Néria. Fala, amigo. Sempre um prazerzaço estar batendo esse papo sobre engenharia no Rio de Janeiro. E a gente não podia deixar de fazer aqui também um agradecimento sempre ao apoio que nós temos da Liderança Produções, esse estúdio maravilhoso, com essa equipe maravilhosa nos gravando aqui e levando a você esse conteúdo de grande qualidade, que é o Inova Rio Podcast. Temos também o apoio da Abis Rio, o apoio do Diário do Rio, que é a plataforma por onde sai, né, o canal do YouTube por onde sai esse nosso podcast, e o apoio também do Clube Empreendedor, que está sempre com a gente aí também, ajudando a divulgar o nosso podcast. Então, começando aqui hoje, Lúcio, você que é engenheiro civil, né, uma vida dedicada à área de saneamento, trabalhou na FUNASA, aí foi subsecretário de Recursos Hídricos e Saneamento aqui do Estado, e o principal cargo foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, da seção do Rio de Janeiro, Abis Rio, não é isso? E você é meu vice-presidente. Uma honra. Quando o aluno aparece, o mestre aparece. A honra que foi toda minha, pô. Mas de verdade, vamos ajeitar aqui o microfone para a gente poder te escutar bem, Lúcio. Vamos lá. Eu queria começar falando sobre essa questão do saneamento, Lúcio. A gente vive um momento, você que tem aí... São quantos anos já de vivência na área de saneamento, Lúcio? Desde 76, pouquinho, 46 anos. Pois é. Então você já viu muitas fases do setor de saneamento. E agora a gente vive um momento... Crucial. Um momento de mudança significativa, né? Muito. É um novo marco legal do saneamento, um modelo de concessão agora aqui da SEDAI, que dividiu em 4 blocos, quer dizer, na verdade, uma empresa ganhou 2, então ficou aí 3 divisões, né? É uma mudança significativa e uma grande expectativa, né? Você, a gente está sempre ali dando entrevista, o tempo todo a mídia querendo perguntar pra gente o que a gente acha, o que a gente espera desse novo momento. A sociedade também está nessa expectativa. E uma coisa que eu acho que é muito interessante é que o saneamento entrou em pauta. Essa é a coisa mais importante que eu vejo hoje. O saneamento hoje faz parte da pauta política, da pauta social, e é isso que nós vamos falar aqui hoje. E o que você acha? Você acha que vai continuar assim pelos próximos anos? Ou você acredita que isso, dependendo do resultado da eleição, deixa de acontecer? Como é que você enxerga esse momento? Com a sua experiência, com a sua vivência, o que você imagina aí que a gente possa esperar aí para os próximos anos relacionados a essa questão do setor de saneamento? Miguel, eu já vivi algumas experiências, desde o Planasa, desde a construção do SUS, que a gente tentou incluir a questão do saneamento como uma questão de saúde. A gente viu o primeiro marco do saneamento e agora a gente está vendo um outro diferencial, né, com uma forte presença da iniciativa privada no cenário. O que eu desejo imensamente, acredito que possa acontecer, é que o marco regulatório passe a ser uma política de Estado e não uma política de um governo, de quem está, qual é a ideologia que está no plantão. Eu acredito muito na política de Estado do saneamento. Me parece que o novo marco de saneamento vem com essa ideia muito presente. Então é nisso que eu acredito. Por que eu penso nisso? Porque começa a se discutir o saneamento. Quando a gente fala em saneamento, a primeira coisa que vem na nossa mente é fazer esgotamento sanitário. E saneamento não é isso. Eu parto do princípio, saneamento, em muitos países, saneamento associado à rede de esgoto. Eu vejo saneamento com uma visão mais ampla. Eu que venho da área de saúde... Questão de saúde pública, né? A questão da saúde pública, eu vejo saneamento muito simples, uma definição de saneamento. Saneamento é o ato de sanear. E o que é sanear? Sanear é tornar habitável. Então você tem que pensar o saneamento como uma visão de salubridade ambiental, tornar o ambiente sadio, agir sobre o ambiente modificado pelo homem de modo a torná-lo saudável e habitável.
Então, o marco saneamento hoje com essa ideia de universalização e não só pensar no saneamento como água e esgoto. O saneamento hoje, na minha visão, tem 5 pilares. Sistema de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta e destino final de resíduos sólidos. E uma que é a mais importante, que é a educação ambiental. Esses 5 pilares, e eles permeiam essa novo marco. Se fala de levemente, mas ele está presente nesse novo marco. É nisso que eu aposto. O Lúcio, mas assim, vamos lá, vamos fazer aqui uma especulação, né? A especulação faz parte do bate-papo, não é isso? Papo é papo. Pois é. Suponhamos que o Bolsonaro se reeleja. Acredito eu que esse projeto que está aí hoje, porque é um projeto que vem do governo federal, né? Não é um projeto, apesar de ter sido implementado aqui no estado do Rio, é um projeto que veio com um projeto nacional. Eu acredito que não vai mudar muito sobre o que está posto. Mas vamos supor que mude, né? O outro principal candidato hoje nas pesquisas é o Lula. Você acredita que... Onde é que tem madeira para bater aqui? Os caras... Mas eu tô perguntando assim, você acredita que isso volta atrás, não volta atrás, continua, é um processo irreversível? Como é que você enxerga isso? Eu sei que é uma especulação, mas é porque assim... É importante, quem viveu muito mais tempo... Porque já passei por várias situações. Exatamente. O marco antigo foi feito em 2010 e está sendo modificado. Então, aí tudo evolui. Então, tudo evolui. Então, o que nós estamos pensando é o seguinte, que não seja uma política da ideologia presente. Vai mudar a ideologia, muda a marca, muda... Não, todo o processo, todo o sistema em evolução, ele vai ser modificado em algum momento. Na hora que você coloca em prática, é que você vê quais são os problemas que existem. Então, que seja Lula, que seja Bolsonaro, seja Ciro, seja Temer, seja quem for, tem que ter a responsabilidade de cuidar do saneamento. Isso é reversível. Eu tenho a visão de que o que o Lúcio fala faz todo sentido. É como se a população, como se a sociedade brasileira tivesse maturado a um ponto de enxergar a importância disso. Né? A importância de algo que antigamente preferia, o político prevalecia fazendo uma obra na praça, na superfície, do que fazendo uma obra de saneamento. E a população não avaliava isso. Sabe? Eu acho que a sociedade chegou nesse grau de entendimento, não só porque o saneamento, pelo saneamento sozinho, mas chegando ao entendimento de que sem saneamento você não tem saúde, você não tem sustentabilidade, você não tem uma série de outras questões que estão juntas agora e devem ser amarradas. Social, cara. Devem ser amarradas. Olha só. O desafio, agora só vou acrescentar um ponto nessa história, que eu acho que nesse ponto tem que amarrar e colocar isso ainda por cima em educação. Isso. Sabe? Exatamente. A criançada tem que vir lá de baixo. Concordo plenamente. Já brigando por saneamento. E é uma questão que o Lúcio colocou que você não fala hoje atualmente. É difícil você falar nessa questão de educação, que faz parte do sistema. É o pilar. A educação ambiental, a parte de sustentabilidade, entendeu? E todos esses grandes pilares do desenvolvimento de um país, que é o saneamento, que é a energia, passa por uma educação para você saber usar o recurso melhor. Isso eu vejo hoje como uma falha no nosso sistema. Você não tem essa preocupação. Você pode até ter a preocupação de fazer a obra e fazer as coisas. Agora, você não educa o povo. Como cuidar. Como bons engenheiros que nós somos, se você georreferenciar qualquer índice de desenvolvimento social, qualquer um, escolhe um. Vou pegar o IDH. Vou pegar a renda per capita. Vou pegar a renda familiar média. Vou pegar índice Gini. Sei lá, escolhe o que você quiser. Com o índice de saneamento, você vai ver uma correlação bisjetora direta. Vai dar R ao quadrado de 0,99. Vai dar uma dispersão baixíssima. Legal. Sobre a correlação, entendeu? Então, eu agora estou em dúvida se eu falei certo ou eu falei errado isso aí. Não, mas eu falei certo, né? Correlação de dado, né? Isso. Vê lá, né? Não posso errar, né? Se eu ficar feio aqui no podcast de público de engenharia. Você tem uma audiência grande, você tem uma Começou a especificar demais, tem que falar certinho, né? Você pode errar o português, mas você não pode errar a matemática. Mas é verdade. Mas, né? Miguel, mas é isso, cara. Assim, a correlação é muito mas tá intrínseca. Claro, você vê os locais onde tem minimamente o sistema de água regular,
os índices, os indicadores de saúde são mais elevados. Se você tem água com esgoto, é muito mais. A expectativa de vida daquela área é muito maior. Mas eu vou além. Não precisa nem uma pesquisa científica para ver isso. Eu vou além. Se não existe programa de transferência de renda e desenvolvimento social possível se você não levar antes saneamento para a região. Claro. É isso que eu tô querendo dizer. Pode fazer Bolsa Família, pode fazer Vale Gás, pode construir escola, pode levar segurança pública, pode fazer o que você quiser. Se você não trouxer saneamento, você não vai ter desenvolvimento social local. A infraestrutura básica, né? É a primeira. A primeira. Para garantir o desenvolvimento, entendeu? Claro. Eu tenho uma visão tão... Eu concordo tanto com isso, que, por exemplo, quando alguém fala em regularização fundiária e tudo mais, de aglomerados normal, eu falo, cara, você vai cristalizar um problema de que é a salubridade. Claro. E a gente não corrige isso nunca mais. Cada caso você tem que discutir de uma forma. Mas, assim, essa discussão é ótima também. Eu gosto muito. Inclusive, eu vou dar aqui um spoiler pra galera que tá nos assistindo. Será o tema do nosso próximo seminário da ABS. Legal. Do ano que vem vai ser exatamente saneamento nas áreas regulares não urbanizadas, né? Mas, assim, eu acho que a gente criou uma concepção aqui no Brasil muito baseada em cima do conceito que é da ONU Habitat, que é calcado em alguns exemplos que até tiveram seus sucessos, como no Medellín e tal, que é o modelo do Favela Bairro, Morar Carioca. Lá do Sérgio Fajardo, em Medellín, em 2004. Pois é. E esse conceito foi criado como uma verdade absoluta, mas vem de antes de 2004 aqui também, né? Os modelos esses que eu tô falando de Favela Bairro e tal, é década de 90, década de 80 já. E que se assumiu isso como um princípio fundamental. Cara, isso tem gerado problemas significativos, assim, em termos de estrutura urbana. Transcende a questão do saneamento, essa discussão. Pô, eu tava fazendo lá um trabalho para um plano de água aqui da cidade do Rio de Janeiro, e aí eu peguei a mancha urbana da Rocinha e do Vidigal em 2004, e agora a mancha urbana da Rocinha e Vidigal hoje. Dobrou, no mínimo dobrou. Cara, o triplo. O Vidigal, cara, é impressionante o quanto ele cresceu. Eu não tinha essa noção, porque não é um local que eu frequento, assim, né? Ali passando de carro, entrando. Não tinha essa noção. E a Rocinha cresceu o dobro, dobrou, tá do outro lado e tal, tudo mais. Isso mais ou menos eu tinha uma noção, mas eu não tinha noção, assim, espacial, sabe? Em mapa. Sim. Agora, o Vidigal, cara, cresceu demais. Pois é. Impressionante. Então, assim, a gente tem um desafio gigantesco. Sim. Que ou os governantes começam a entender o que isso significa, o cara, infelizmente, assim, aí, pô, Deus queira que eu esteja errado, mas infelizmente a física, ela prevalece a isso. Mas a tendência é a gente ter uma catástrofe num lugar desse, cara, que cresce dessa forma. Mas olha só. O Morro do Gunga da vida, Você falou, o que aconteceu lá em Petrópolis. Você falou da Rocinha, eu lembrei agora de um Bumba, caso. né? Bumba. Lá em Niterói. Eu lembrei de um caso quando eu estava trabalhando na prefeitura, na antiga gestão. Eu participei de um estudo justamente na Rocinha, porque o prefeito, né, na época, o Crivella, ele estava preocupado porque estava aumentando absurdamente os casos de cólera na Rocinha. De cólera. Cólera. Doença por falta de saneamento. Exatamente. Totalmente correlacionado. É absurdo. É o que eu estou falando. É um absurdo, uma doença do século passado. Pois é, mas esta que é a visão que, como você colocou, Jorge, a população já está começando a perceber isso. A percepção da população pela falta de saneamento está começando a gritar. E outra coisa, os postos de saúde eles é que recebem esse resultado. Exato. Se você analisar a topografia do Rio de Janeiro, nós temos morro e baixada. São duas áreas extremamente perigosas ou de grandes riscos para desastres naturais. E se você não tem uma coleta dessa água que é usada nessas áreas elevadas, elas vão infiltrando no solo e pouco tempo você Vidigal. vai... Tivemos isso no Vidigal. Tivemos agora no Vidigal, tivemos agora em Petrópolis, porque lá tudo elevado. Vidigal? Quando vem aquela água descendo. Ali na Niemeyer. Na Niemeyer. Por cima daquele motel lá que fechou, né?
Como é que é o nome daquele O motel, Vips. gente? Vips. Teve um monte de gente aí falando, as minhas memórias. Mas é isso. Então, e qual é a outra área? A outra área é a Baixada. Como é que foi? Como se deu a ocupação da Baixada, principalmente a Baixada Fluminense? Drenagem e era alagadiços e... Era alagadiço, o pessoal fez um riozinho e foi distribuindo terra, os políticos da região foram distribuindo terra, as pessoas foram Quando se a chuva ocupando. vem, reocupa aquela área. Qual é aquela cota? Aquela cota está no nível da lagoa, tá no nível da Bahia. Numa maré de Cisínia, sobe a Bahia, aqueles rios, basta ter uma chuva média. Não precisa nem ter uma chuva de tempo de recorrência grande, não. Uma chuva intensa rapidamente, aquilo alaga. O que acontece? Tem saneamento? Não. O que vai acontecer com aquelas pessoas? Vão estar expostas a vários patógenos. Sim. Né? E uma coisa que você não falou, Lúcio, mas que também é uma preocupação, há vários vetores. Claro, Né? Porque o saneamento também está ligado, mosquitos, roedores. A leptospirose nessa área, ligados à ela falta de graça saneamento. rapidamente. Rio de Janeiro, seus problemas de habitação, de urbanismo, depois de habitação e, consequentemente, de saneamento. E aí é um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Você não planeja, você não tem urbanismo, você tem depois problema de habitação, depois você tem um problema de saneamento, depois você tem problema de saúde. O que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Nós tentamos fazer, pelo menos isso está... Hoje está mais presente isso. Quando eu fui subsecretário de saneamento, eu fui primeiro superintendente de saneamento e depois fui subsecretário de recursos hídricos. E foi na minha gestão que a gente criou, que foi sancionada a lei estadual de saneamento. O primeiro conselho estadual de recursos hídricos foi na minha gestão. E o que a gente começou a colocar naquela legislação e começou a abrir a discussão? Para iniciar um planejamento em cima das bacias hidrográficas. Para você promover o desenvolvimento urbano obedecendo as bacias hidrográficas. Por quê? Você coloca a rede de esgoto ali, tem uma coleta apropriada de resíduos sólidos e trabalha numa drenagem correta, dentro de um planejamento, você reduz ou limita a poluição nesses rios. A carga orgânica que vai para essa região é muito pequena e ela vai desembocar lá na Bahia. Todos esses rios da Baixada vai para ir na Baía de Guanabara. Se você olhar o mapa... Quando não vai para a Baía de Guanabara, vai para o Guandu. Ou vai para o Guandu. E aí polui a fonte de água, né? Que abastece. Essa fonte de água, que é o pior, né? Então, se você olhar o contorno da Baía de Guanabara, os pontos onde tem mais poluição, são aqueles onde desembocam os rios da Baixada. O canal do Cunha aqui, depois Miriti, vai... Então, norte, do lado do lado oeste. esquerdo. Do lado, você subindo, né? É do lado esquerdo. É onde tem a maior poluição. Uma área de 380 quilômetros quadrados da Baía de Guanabara, você tem 20% que tem uma alta poluição. Que é exatamente nessa franja, que vai do lado esquerdo aqui pelo lado esquerdo. Pega a Baixada Fluminense, pega São Gonçalo um pouco, já é um pouco mais para a direita, mas a Baixada Fluminense é quem polui mais agora. Ali principalmente é Duque de Caxias e Magé. Pois é. Que chegam ali por cima, Magé bem no norte, Duque de Caxias esquerda e parte do Rio de Janeiro também ali, aquela região. E do lado direito tem pouca, tem obviamente, mas... norte. Mas aqueles rios que vão chegando ali, vão fazendo aquele lodo ali quando você passa ali pela Niterói-Manilha, você vê aquele lodo ali, dá uma imagem muito ruim. Aí do outro lado, Do outro lado da Bahia. Mas a poluição mesmo, gravíssima que vem dos rios da Baixada, que pega algum resíduo industrial também. O que eu acho aqui que é importante de a gente até colocar aqui, que eu queria dizer, é que, infelizmente, a engenharia, ela não chega antes. Ela chega depois. E aí já chega quando o caos está estabelecido. E aí eu acho até que falta uma certa omissão do nosso setor, sabe, Lúcio? Porque nós, profissionais do setor de engenharia, a maior parte das vezes a gente se ausenta. De manifestar. E de liderar um processo que precisa ser liderado pelo nosso setor. Eu concordo plenamente com você. Entendeu? E aí até queria puxar aqui já para um... A gente age provocado, eu concordo. A gente não age de ofício, a gente tinha que tomar essa iniciativa, essa liderança. Ser proativo, né? Ser proativo. Não, e o papel da ABS desse processo é entender a importantíssimo responsabilidade que ele tem. Porque, cara,
assim, é uma energia muito grande você hoje entrar numa área para estabelecer uma urbanização nela, custo e tudo mais, sem sombra de dúvidas. Agora, é muito maior, muito mais caro, muito mais difícil fazer depois. Com certeza. Não. Com certeza. Além de cercar Entendeu? a obra para fazer depois, o que você gastou no sistema de saúde para atender essa população... Mas eu tô indo além do saneamento. Você não faz nem essa conta, mas é muito mais mais. alto do que você precisa para resolver uma questão pontual. Com certeza, os custos indiretos é muito maior, mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu não tô nem só me prendendo no saneamento, não. Tô entrando no conceito como um todo mesmo. Mas é verdade, entendeu? é isso mesmo. Eu acho que o papel do... São poucos os projetos que nascem, vamos dizer assim, direitinho, né? Porque antes de fazer toda a regularização fundiária, ele vai lá, urbaniza, bota drenagem, esgoto, água. Já se inscreve no sistema lá de coleta de lixo, já projeta sua rede de esgoto. Não, e o entendimento, cara, do plano do espaço. Porque uma coisa que eu critico muito quando a gente fala sobre espaço urbano, né? Ele já teve aqui o Shalom, também já falei sobre isso. Alguns outros... o Benito teve que também fazer sobre isso. Assim, a gente tem que entender a realidade das pessoas. Com certeza. Então, assim, tem gente que não tem condições de bancar determinado tipo de infraestrutura, que tem que ser uma moradia mais modesta mesmo, para que o cara possa viver com uma dignidade. E aí a gente começa a estabelecer, às vezes, uma quantidade de exigências que é inviável. Aí o cara fala assim, não, a casa mínima, o cara começar a morar, vai custar 400 mil reais, 500 mil reais. O cara não consegue pagar. Rapaz, o classe média já vai ter dificuldade de pagar. Classe média alta vai ter dificuldade. Uma família começando ali vai ter dificuldade de comprar um apartamento nessa realidade. E imagina um cara, coitado, que tá ali, já com todo o peso da realidade do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, nos ombros do cara. Porque, se eu não me engano, a primeira faixa da Caixa para essas moradias populares, acho que é de 0 a 3, né? Salários mínimos. E quanto custa um Minha Casa Minha Vida no total? É uns 350 mil. Isso aí. Não, eles fazem, para quem trabalha nessa primeira faixa, no osso. O cara tem que suar sangue para poder fazer uma casa assim. Não consegue. A gente adora isso. Cria um monte de exigência, um monte de obrigação. E aí tem gente que olha para esse sarrafo aqui e fala, cara, não vou nem tentar, já passa aqui por baixo. Assim, óbvio. Que é a maior parte das... Não, o que acontece... Aí fica algumas pessoas, nós tentando um gasto enorme para tentar passar esse negócio. Ô, George, aí chega e fala assim, vou fazer Minha Casa Minha Vida. Vou botar um reservatório de aço local. Um reservatório de aço local com água, com cloro, dali a 5, 10 anos, meu amigo, ou você refaz o reservatório, não tem manutenção, né? Ou aquela parada vai cair, como caiu lá em Santa Cruz 1. Já caiu entendeu? Caiu. E aí, meu amigo, você acha que os caras que já estão ali no talo... manutenção disso? Sabe, vai começar a cair reservatório. Aí é onde... Vai começar a dar outros rolos. Aí qual é a onde... realidade? O cara não tem condições de morar ali. Aí o que ele vai fazer? Vai ter que passar para outro lugar, vai ter que reassumir a dívida e vai voltar para a favela. Aí é aquela coisa, é um projeto que ele não é sustentável na sua premissa, porque ser sustentável não é só você ser... Ele pode até ser sustentável, mas não para aquela classe que ele tinha que tinham como objetivo alcançar. Quando eu falo sustentável, é você manter aquilo, fazer aquela operação, aquilo funcionar, todo o plano de manutenção daquilo. Se você, para aquelas pessoas, aquilo não é exequível, isso não é um projeto sustentável. Vai ser exequível para cara que tem muito mais dinheiro. Sim, com certeza. Não para aquela família exatamente muito humilde. Então, assim, quando a gente vai pensar no plano estratégico, isso tem que ser colocado de forma muito clara. Aí o cara fala assim, não, você vai fazer um cara vai morar num espaço ali de, sei lá, 12 metros quadrados. Isso não é digno, não sei o que e tal, aquela coisa toda, né? Ao invés de você pensar criativamente como é que você consegue fazer com que o cara more por um preço justo, mesmo que seja num espaço pequeno, dando dignidade a ele... É um local seguro, né? Principalmente. Tóquio é assim. Tóquio o cara mora em 12 metros quadrados. E você vai falar que lá não tem dignidade em Tóquio? Entendeu? A China, o modelo habitacional da China é todo baseado num conceito assim. Não tô nem querendo defender se a arquitetura da China é o correto, o urbanismo, nem que Tóquio seja o correto. Só tô querendo dizer o seguinte, a gente tem que achar a nossa realidade. A nossa solução. A nossa solução não é o modelo que é hoje. Que é a favela. Esse não é o modelo da nossa solução. Que o pessoal tenta
romantizar. Essa é a verdade. Tenta se romantizar esse modelo, como se fosse assim, nossa, pra galera Eu já vi até a arquitetura da favela. Vamos respeitar a arquitetura da favela. Não sei o que. Não, aquilo, cara, é uma infelicidade. Não é um... Não querendo desmerecer quem tá lá, coitado. Os caras estão lá, meu amigo, por falta de opção. É o que o cara tem, brother. Como o cara pode. Vamos lá, eu até acho que eles se defendem muito bem. Tem um espírito de coletividade, de comunidade muito forte. Vamos lá. Eu tenho uma visão até bastante radical sobre esse negócio. Eu fui criado jogando bola com o pessoal da Cruzada São Sebastião. Aqui é outra lógica de conceito urbano, né? Pois é. E conhecendo a história, portanto, do Leblon, conhecendo a história do que foi feito ali. Tem um projeto de educação para crianças há 17 anos. Dei o nome do projeto Dom Helder Câmara, um projeto inclusive da PUC-Rio. E por quê? Porque Dom Helder verticalizou aquela comunidade. Claro que houve um incêndio, uma década... Enfim, existia naquela época aquele incêndio que se diz que foi apagado com querosene, né? Como é que a coisa realmente naquela época tinha essa ideia de remoção e tudo mais. Mas enfim, foi verticalizado. Dom Helder tinha um plano de fazer isso, na verdade, para todas as comunidades do Rio de Janeiro. Ele consegue, com Café Filho, que uma doação do terreno por Negrão de Lima, lá do Mercado São Sebastião, utiliza os recursos do mercado para a construção da favela, da Cruzada São Sebastião, e assim vai. Muito bem, eu vi esse negócio. Eu sempre entrei a Cruzada, é um condomínio de apartamentos normais. Tá? Claro que o primeiro, segundo, terceiro bloco são 24 unidades por andar, depois 7 andares, depois vai caindo para quarto e sala, é um kitnet, depois quarto e sala, depois 2 quartos, os blocos 8, 9 e 10. Bom, as pessoas têm dignidade, as pessoas têm RGI, as pessoas têm saneamento, as pessoas têm tudo que todas as comunidades deveriam ter. Aí eu fui ver, bom, quando é que a gente tentou algo novamente? O Prover em São Paulo, Programa de Verticalização de Favela, lá com o Maluf em 1993, que é o chamado Projeto Singapura. No Singapura tentou-se fazer isso, e também, na minha opinião, também com êxito nessa questão. Qual era o conceito? Novamente, não estamos falando de remoção, estamos falando de pegar, vamos dizer que a comunidade esteja em 2 pavimentos, você desloca, cria um alojamento aqui, desloca as pessoas para esse alojamento, uma parte temporariamente, verticaliza aqui em 10 pavimentos, traz de volta essa família e as outras famílias e desocupa. Lá no caso eram 4 gabaritos, 4 pavimentos. E como é que você garante que não vai crescer no entorno? Porque você ocupa com outras atividades e, aliás, na minha opinião, essa conta para fechar, você tem que fazer essa regeneração urbana reocupando com outras edificações. Por exemplo. Porque na Maré tentaram fazer isso e não deu certo. Só que isso tem que ser muito bem feito e controlado, Miguel. Então vamos dizer o seguinte: você faz um planejamento urbano que, olha, eu preciso de um supermercado aqui, eu preciso de tantas farmácias, eu preciso de tantos isso, tanto aquilo. Você vai lotear aquilo ali mesmo e vai direcionar aquilo mesmo. Você vai refazer o bairro ali. E quando você refizer esse bairro, você vai ter, se for um morro, você vai ter recuperado a encosta. Você vai ter feito o saneamento básico, com impacto na saúde direto. Você vai ter resolvido a questão de mobilidade. Você vai ter resolvido a questão habitacional. Você vai ter resolvido a questão de dignidade das pessoas. Você vai ter trabalho no próprio local. Você vai ter RGI, esse cara volta a pagar, enfim, tarifa social, energia e água. Esse cara daqui a 30 anos, você pode dar uma carência para ele volta a pagar começa a pagar IPTU, que nunca pagou. Esse cara, você resolve o problema de segurança, que isso tem um custo impagável. Se for só essa conta para o Rio de Janeiro, já valeria a pena. Resolver eu não sei se resolve, mas melhora. Não, Miguel, melhora muito. Qual é o potencial ofensivo de uma comunidade como a Cruzada São Sebastião? Do tráfico ali. Um tráfico que não tem a vantagem do tecido urbano para se proteger. Existem seus problemas, Não, existe. E eu tô ali dentro e sei que existe. Só que o tráfico que existe ali dentro é um tráfico similar ao que existe em diversas cidades, diversos locais, no asfalto, sabe? Não é o tráfico em que a polícia trava uma guerra com o tráfico. Porque o traficante, se a polícia entrar ali, ele vai no máximo subir para a casa dele.
Ele não tem onde se esconder, não tem essa coisa. Não existe esse cenário de que a gente vê no alemão, não existe isso. Eu concordo. Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Um com o outro. Então, assim, quando você pega esse pacote todo, você olha para isso e fala assim, cara, o Rio de Janeiro deveria, no mínimo, começar a rodar um protótipo, pegar uma comunidade pequena, entendeu? E tentar fechar essa conta. O grande problema aqui do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, é falta de espaço para isso. Porque você fazer isso numa favela é muito difícil. E você não tem muito terreno disponível para esse tipo de trabalho. Será, Lúcio? Mas eu acho que sim. Eu acho que uma tentativa interessante, porque você falou o seguinte, romantizar as favelas. Na verdade, as pessoas que estão ali já estão acomodadas ali, já aprenderam a conviver ali. O que talvez precise ser colocado é o risco, definir bem as áreas de risco dessas áreas, e aí sim, você fazer o trabalho de remoção para essa área. E aí poderia ter a verticalização. Mas eu não quero que ninguém saia de onde está, não. Eu quero que a pessoa fique onde está. E o que foi interessante. Se representa risco, tem que sair, porque às vezes a pessoa não tem consciência do que ela está, onde ela está. Peraí, Miguel, deixa só para colocar isso de uma maneira mais clara. Vamos lá, no Vidigal, todas as áreas do Vidigal são de risco? Não, eu não estou falando, não. Então, assim, não. Tem que mapear corretamente. Não são. Tem áreas do Vidigal ali que são enfim, tem prédios, edificações normais, é óbvio, não tem nenhuma perfeitamente poderiam ser verticalizadas, edificados prédios ali, e a proposta não é remoção, a proposta é dizer para a pessoa claramente, olho no olho com os moradores, assim, nós não vamos tirar vocês daqui. Nós vamos construir as habitações aqui e transformar isso aqui num bairro. Você vai ter um bairro, você vai ter todos os serviços, todo RGI e tudo mais. A gente vai refazer. Eu penso diferente, Jorge. Eu não vou... Isso é um assunto muito polêmico, mas eu concordo em parte com o que você está falando, Jorge. Eu acho que tem que parar com a resposta... Porque, assim, sabe qual é o sinônimo de insanidade? Fazer a mesma coisa. E esperar um resultado diferente. Esse é o sinônimo de insanidade. Então, assim, não dá. A gente está desde a década de 80 com um modelo de como lidar com as favelas no Rio de Janeiro. E, cara, depois de 40 anos, não é possível que ele não tenha visto que não está dando certo, porque está ampliando as favelas, as condições de vida estão piorando. Então, no mínimo, as pessoas que estão à frente dessa questão têm que parar para rediscutir qual é a solução, qual é a proposta de solução. Agora, o que eu queria trazer aqui de nova pauta, a gente fugiu um pouquinho, mas é para onde eu estava querendo buscar a discussão, porque a gente sabe aqui que tem um assunto interessante que a gente quer trazer aqui, né, Lúcio? Essa questão da importância da engenharia como liderança, sabe? É verdade. Assim, aqui todos nós aqui... Aí, Lúcio, aqui você sabe que você está falando com 3 gerações de ex-presidentes do Centro Acadêmico de Engenharia. Pô, que bom. Né? Lá da UFRJ. Isso me dá vida. Pois é. Isso me mostra, isso mostra que eu ainda estou podendo ajudar em alguma coisa. Isso é muito bom. E aí, uma coisa bacana, né, que eu acho que a gente queria ouvir aqui também de você, é que você está se propondo agora, né, a ser candidato a conselheiro federal do nosso sistema profissional, né? Ao Confea. Né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho disso, porque eu sou entusiasta, você sabe que o meu voto você já tem, né? E a minha propaganda lá de pedir voto e tudo mais, eu também tô lá junto contigo. É uma coisa Miguel é um excelente cabo eleitoral, ele falou tão bem de você, Lúcio, que presta atenção. Eu conheço, porque eu vivi junto, fui na gestão dele à frente da ABS, nós vivemos juntos uma experiência de recuperação da associação. Tivemos êxito, graças a Deus, tivemos êxito nisso. Mas o mais importante disso tudo é que renova o meu ânimo, né? A gente já pensa que chegou no fim da carreira, mas os desafios caem no nosso colo e a gente não pode deixar de cumpri-los. Bom. E caiu no meu colo essa missão. Isso pra gente é uma inspiração, assim, né, cara? Que a gente sempre tem que estar disposto a fazer a bom combate, né? E se eu quando aceito o desafio, eu aceito para vencê-lo.
Eu não aceito para participar. Então, Isso aí. no futebol, a gente diz que jogo grande não se joga, se vence. Então, eu entrei para vencer, obviamente. Óbvio que sozinho não vou conseguir. E essa oportunidade de estar aprendendo com vocês também, esse bate-papo é importante, porque a gente aprende. Eu sou um eterno aprendiz. Né? Eu tenho uma frase que é engraçada, mas o primeiro dia que eu entrei lá na Fundação CESP, em 76, o engenheiro velho chegou para mim e falou assim: Lúcio, tu está começando uma carreira agora, né, importante, você vai ver no caminho que é muito importante, mas você tem que ter uma coisa na sua mente. Você sabe muito mais que muita gente que sabe menos que você. Mas, em compensação, tem muito mais gente que sabe mais que você. Então, você tem que ter equilíbrio, tem que ter sabedoria, tem que ter humildade para poder enfrentar os desafios e reconhecer quando chega no seu limite e lutar para transpor aquele limite. Então, a minha vida foi sempre assim. Então, eu fui gestor desde sempre lá na Fundação, que a minha carreira, acho que é importante, Miguel, se me permite fazer um... Por favor, Lúcio. Inclusive, a gente está curioso para saber. A minha grande escola foi o Senai. Eu estava me formando... Você pode falar, mas só um pouquinho mais perto do microfone, para que os colegas também que estão nos assistindo aí possam ouvi-lo. Eu fiz o Senai fez um trabalho, ele contratou 15 jovens profissionais novos, formando, né, na engenharia, pedagogia e tal. E nos preparou para sermos gestores do Senai, porque havia o Sistema S, foi fundado na época da guerra, Senai, SESC, o SESP, onde eu trabalhei, Serviço Especial de Saúde Pública, foi criado em 42. Que é o berço da FUNASA. Que é o berço da FUNASA. E daí... Para quem não sabe o que é a FUNASA é a fundação dentro do Ministério da Saúde responsável pelo saneamento dos pequenos municípios. Saneamento rural hoje, basicamente. Abaixo de 50 mil habitantes. Então, mas a primeira escola foi o Senai, que eu aprendi a ser gestor. Nós fomos treinados para ser gestor. Então, 1 ano e meio depois, eu era o chefe do serviço de manutenção do Senai. E quando, logo isso em 73, 74, 75, eu já era o chefe da manutenção do Senai. E surgiu essa oportunidade de trabalhar na Fundação CESP. A Fundação Serviço de Saúde Pública. Você migrou do Senai para o CESP. Para o CESP. Uhum. E aí eu vi que eu estava de costa para o Brasil. Interessante, quem nasce no Rio de Janeiro fica de costa para o Brasil. E a Fundação CESP, depois do Correio e do Exército, era que tinha mais penetração no Brasil. Então ela começou a sua missão na Amazônia, no esforço de guerra da borracha. Isso quando? Em 1942. Não, mas você lá no Não, CESP. eu entrei em 76. 76. E aí eu comecei a descobrir o Brasil e descobri a realidade do Brasil. Então, na década de 80, em 1979, eu fiz um curso de planejamento de desenvolvimento regional e comecei a coordenar alguns programas. Um deles foi o Polo Amazônia, que deu uma noção daquela realidade, que a gente saía de avião, pousava em campo de areia, em campo de terra, chegava lá, via a unidade de saúde básica, a unidadezinha de saúde da fundação, lá no meio do mato, com o guarda sanitário, o auxiliar de saneamento, e a auxiliar de enfermagem. Eles davam atenção a toda a comunidade. Então, tinha todo mundo cadastrado, verificava quais eram as condições domiciliares de cada casa daquela comunidade. Aí nós fazíamos melhorias sanitárias, instalávamos banheiro. A vacinadora, o programa de vacinação, ela vacinava, ela tinha o cadastro de todas as pessoas. O Brasil, nessa parte, ele é vanguarda, né? Isso era uma coisa que você não vê hoje. Não, isso aí passamos depois no Rio Doce, a mesma coisa, aqui já no Sudeste, pegando o Espírito Santo ali em Minas, e depois foi se espalhando. Então as primeiras unidades, as primeiras secretarias de saúde foram feitas com o modelo da Fundação CESP. Nós criamos o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Os DAIs. Os SAIs. Alguns chamavam DAS também, Departamento de Água e Esgoto.
Porque em 69 teve um programa do Banco Mundial onde uma das premissas do acordo era você criar uma gestão municipal. Já tinham modelos franceses, italianos e tal, mas aqui no Brasil não existia. E a Fundação criou o primeiro em Governador Valadares. E depois nós espalhamos isso esse modelo, por 69 cidades. Todas pagaram empréstimo, com o custo da tarifa de água ao longo do tempo. O governo brasileiro foi o fiador, a missão foi dada para a FUNASA, um engenheiro da FUNASA era o diretor do SAAI, você criava o pessoal da localidade para trabalhar no SAAI, tinha manual de manutenção, tinha manual de contabilidade, tinha tudo organizado, e esse modelo se espalhou por mais de 1.500 cidades no Brasil. Quando chegou... 1.500 cidades? 1.500 cidades no Brasil. E depois, quando veio o modelo Planasa, tinha que fazer começou a surgir a ideia das companhias estaduais. O que eram as companhias estaduais? Transferir aquele modelo de gestão do município para o Estado. E aí, para o Estado, para as companhias se fortalecerem, alguns governadores pediram os SAAIs, fizeram um acordo com os prefeitos para fortalecer as companhias estaduais. Então, esse modelo de gestão vem com a gente desde 69. Em 76, eu passo a trabalhar, passei a supervisionar essas obras, coordenar alguns programas, até que eu cheguei a chefe de gabinete da presidência da FUNASA. Logo em seguida, em 2008, eu me aposentei, mas continuo trabalhando nesse negócio. Mas essa é a história do Brasil, quer dizer, eu tive muita felicidade de conhecer o outro lado, né? Que, se você olhar... Muitos Brasis, né? Não, cada caso é um caso. E hoje você tem 80% das cidades do Brasil tem menos de 20 mil habitantes. Então nós estamos falando em 4 mil cidades que têm menos de 20 mil habitantes. Essa é a cidade esquecida. Essa é a área esquecida. O pessoal se interessa por ela. Então esse modelo, só me permite, esse modelo do marco regulatório, ele obriga também a quem pegar a trabalhar nessa cidade. Porque era uma cidade que ninguém queria pegar. Porque quem trabalhava nessa cidade era a Fundação Nacional de Saúde. E hoje a Fundação Nacional de Saúde é responsável pela organização do Plano Nacional de Saneamento Rural, que é para justamente atender a essas populações. A concessão que foi feita aqui no Rio, ela não abrange as áreas rurais. Pois é. Ela só abrange as áreas urbanas. Abrange as áreas urbanas. Mas já foi um grande... Que é um embate. Porque o que o IBGE diz que é a área rural não coincide com o que é a realidade. Corresponde para isso é uma briga eterna. Isso aí é um caos. Então, hoje você tem as populações ribeirinhas, os quilombolas... Mas dava para fazer um belo trabalho com o IBGE aerofotogramétrico para estabelecer critérios para o sensoriamento remoto para identificar. Isso a gente caracteriza como área rural. Isso a gente caracteriza como área Embrapa, na minha opinião, tem isso. Olha, isso a Embrapa, isso que eu falei, não tem não. A Embrapa nós estamos perto disso já, hein? A Embrapa tem... Eu vi uma apresentação do Evaristo, alguma coisa, foi diretor da Embrapa, mostrando o georreferenciamento com sobreposição de áreas deles. Isso. Cara, é uma das coisas... assim, eu recomendo a todo mundo... Eu vi o vídeo, entrar no YouTube e assistir. Eu recomendo a todo mundo entrar para ter consciência. Não sei como é que é no Mato Grosso, não sei como é que tá lá para dentro. Mas na cidade, aqui no estado do Rio de Janeiro, essa identificação não é clara. E isso é potencialmente um dos grandes pontos de debate futuro do processo de concessão. Mas isso, em algum momento isso vai dar olha só, uma discussão. Bom saber. É porque a gente tem tantas coisas ainda mais caóticas para serem resolvidas. Não chegou lá ainda, né? Que isso ainda não entrou em pauta. Mas vai ter um momento. Mas vai ter um momento para isso. E essa discussão do marco vai discutir isso, com certeza. Com certeza, nós vamos entrar. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai fazer parte da discussão também, da pauta de discussão do saneamento. Mas voltando à questão da agora deixa eu voltar agora. Então, na hora dessa discussão. Aí sim. Eu já me apresentei rapidamente para
para os nossos ouvintes. Uma nossos vida amigos, dedicada ao saneamento no interior, né? Que é a parte mais difícil. que é a parte mais difícil. E outra coisa, o prazer de ter sido engenheiro civil. Porque o engenheiro civil é o engenheiro da sociedade. É o engenheiro da Tá comunidade. vendo, seu engenheiro eletricista? Com todo carinho. Não, o engenheiro eletricista é o engenheiro da indústria, né? O mecânico, o eletrônico, Ali é do mais desenvolvimento. embaixo, né? Tá ali mais embaixo. Mas o engenheiro civil é aquele que olha o olho do... Mas o Bruno é quase engenheiro civil. Não é, Bruno? É verdade isso. É o que Quase, é o quase que- engenheiro civil, sacanagem. Não, porque ele profissionalmente ele foi pra área de construção civil. Foi construção civil. Não, eu tô brincando aqui com ele porque ele sabe, eu sei disso. porque Assim que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no Morar Carioca do Colônia Juliana Moreira. Ele acabou, fazendo toda a a vida parte de dele foi infraestrutura. puxada para a área de civil então por você acaso. sabe bem o que eu estou falando. Porque é o engenheiro que vai cuidar do saneamento, é o engenheiro que vai cuidar da habitação, essa que nós estamos falando. E a questão hoje que você colocou, que é muito importante a gente discutir isso, que isso me lembra, vocês falando nisso, me lembrou o professor Sinamon. O melhor curso de engenharia civil do Rio de Janeiro é o do Cefet, né, professor? Né, Lúcio? Não, e não tenho dúvida. E o professor Sinamon é um sanitarista, É que eu sou professor de pioneiro nessa área. E a briga dele... Professor Sinamon, que foi lá da Fiocruz. Ele organizou o curso de engenharia sanitária. Ele foi pioneiro nisso. Hoje os engenheiros sanitaristas foram alunos dele. E ele defendia isso desde sempre. Você tem que, em algumas áreas, ter algumas concessões técnicas, sem ferir ou agredir a Constituição, obviamente. Mas você não pode usar as regras normais de proteção para uma grande edificação para uma área dessa de risco. Você tem que ter alguma coisa no dimensionamento, alguma flexibilidade nessa questão da área mínima, de ocupação e tal. Isso é um assunto que vai ser muito debatido a partir de agora. Cara, você tá pegando um ponto também que a gente discutiu até agora. Pô, esse ponto é outro ponto que eu, em algum momento, tenho que levar isso também para discussão. Tem até que fazer um artigo sobre isso. Que é o seguinte: a lei hoje estabelece um processo de tratamento mínimo, por exemplo, para esgoto aqui no Rio de Janeiro, que é um tratamento secundário. Uma coisa é quando eu tô falando de área urbana. Outra coisa, quando eu tô falando de área isolada, não. Que é uma área irregular, sem urbanização e tal. E aí, às vezes, você pode conseguir soluções que se adequem àquela realidade, que pode ser um tratamento primário só. Que significa isso? Só para quem não sabe aí, que tratamento primário eu vou ter um índice pior de tratamento. Eu vou ter ali uma remoção de sólidos, uma remoção de carga orgânica menor, claro, óbvio, não é o que a gente almeja, né? Claro, óbvio. Mas já é alguma coisa, né? Mas já melhora. Pra quem não tem nada, já é muito, né? Você conhece aquela famosa o ótimo inimigo do bom? Aí vem o Mink e me faz uma lei que obriga o ótimo. Mas aí você não consegue nem dar o bom. Eu tenho uma frase que não é muito engenharia, mas que diz que para quem não tem nada, metade é o dobro. É justamente isso. Não, mas é exatamente isso. Então você não pode sair fazendo besteira porque bobagem, fazer agressões ao meio ambiente, seguindo essa lógica. Temos que ter flexibilidade nas regras do jogo e vira bagunça. Não é isso que eu estou propondo. Exatamente. Eu estou propondo seriedade, eu estou propondo exatamente isso. Você faz o mínimo e planeja um plano de ação para você chegar. Para você chegar no ótimo. Não, nosso foco tem que ser o ótimo, sem sombra de dúvida. Sempre. Sem sombra de dúvida. É que o cara fala assim, se tu fizer o mínimo, nunca vai chegar voltar no lá. ótimo. Não, pera lá, nunca não. Tem certeza que na hora que você tiver um desenvolvimento social daquela região e um enriquecimento daquela região, a pressão que vai acontecer da própria comunidade local para a evolução do sistema, para a melhoria do sistema, meu amigo, não tem concessionária que aguente, não tem empresa que não tenha que se adequar. Isso é o papel da engenharia importante que você cobrou agora. Nós temos que trabalhar, além de cobrar um posicionamento dos nossos profissionais para esses temas. Esse é um posicionamento também que a gente tem que ter.
E de amadurecimento. Do nosso corpo legislativo, Jorge. De entendimento da realidade. Acho que cada realidade tem que ter uma solução. Você não pode ter uma receita de bolo. Sim. Então você determinada região... Caso concreto, cada vez mais a gente tem que olhar. Tem sempre que olhar para o caso concreto. Dar a solução, olhar para os recursos, enfim, fazer um bom projeto para o local dentro do que se pode fazer. Claro. Concordo plenamente com isso. E aí dá trabalho... Mas é o melhor. A engenharia tem que ser predominante. Customizar. Tem que customizar a solução. A lei ela não pode ser predominante a engenharia. Esse é o problema. Entendeu? Porque nós fomos muito amarrados. A lei é para dar a diretriz. E acabou que a gente não pode fazer mais nada. Aí o cara quer resolver o problema na lei. Eu acho a engraçado. Natureza, eu vou dar um exemplo. A nossa natureza como engenheiros, inclusive, é essa. É olhar para o problema, o que a gente tem de ferramenta e dar a solução que a gente pode. Por isso que é importante lideranças do setor de engenharia ocupando os cargos de tomada de decisão. Exatamente. Então, assim, por favor, outros, afastem-se, deixa a gente resolver o que a gente tem. O que é possível para isso aqui é isso. Olha, a questão não é isso, não. A questão, o engenheiro, a formação dele é para isso. Para isso. A engenharia é você engendrar, é você criar, é você dar soluções. Esse é o conceito que a gente tem que ver. E você, dentro de uma ótica de planejamento urbano, de ocupação de espaço, o papel da engenharia é fundamental. O engenheiro civil tem que estar presente nisso. E você, Lúcio, como candidato a nosso representante, agora na eleição que vai acontecer agora em novembro, né? Você, profissional de engenharia, vai poder votar lá pela internet. Você entra no site do CREA lá e vai poder votar, já ver se seu cadastro está certo, tudo certo. E vota no Lúcio, óbvio, né? Você que acompanha o Nova Rio tem que votar no Lúcio. E se não acompanha, também vota no Lúcio, entendeu? Fala pro seu amigo. E fala, e divulga, e pede voto, e vamos junto, né? E curte, e divulga, compartilha, entra nas nossas redes sociais, dá joinha, comenta, ainda pode indicar convidado, se quiser. Quem sabe você não veio aqui... manda suas dúvidas que a gente pode tentar responder depois. Mas assim... Como é que você enxerga a importância do nosso conselho, né? Seja o regional, seja o federal, onde você está candidato, nesse processo que a gente está colocando aqui, da gente entender a importância da engenharia em ocupar o seu devido espaço de liderança para a melhoria, né, da realidade urbana, rural, da realidade da sociedade, da qualidade de vida da população. E como representante da engenharia civil, essa responsabilidade aumenta muito mais. Então, o papel do conselheiro, ele discute as questões legais da profissão, ele opina sobre... Uma espécie de senador, assim, da engenharia, né? O pessoal brinca que o CONFEA é o Senado da engenharia. É onde se discute... Boa definição. É onde se discute os principais problemas da engenharia... discute lei, oferece sugestões nas legislações, etc. E é nesse campo que eu vou tentar trabalhar, Miguel, que a gente discutiu aqui. É a valorização do profissional de engenharia e estimular para que os engenheiros não tenham esse receio de se impor na sociedade com relação a isso. E a defesa da profissão. Não, a defesa da profissão, tem que valorizar a profissão e defender a profissão. O engenheiro civil ficou muito desvalorizado nos últimos tempos, né? E isso é um compromisso. E o sistema é só porrada na gente, né? Não, e a gente é um compromisso. E outra coisa que eu vou tentar lutar também, cara, engenharia tem que ser uma função do Estado. O que é a função do Estado? A função do Estado é o fiscal, é a advocacia, é justiça, é fiscalização e segurança. Você não tem mais o engenheiro de Estado. A profissão de engenharia no Estado brasileiro acabou. Deixa eu ajudar. Como eu sou servidor também público, essa parte eu domino. O que o Lúcio está querendo falar é o seguinte: existem várias profissões, carreiras de Estado. Isso. Existem várias. Existe da saúde, existe da educação, existem várias áreas. Mas não existe engenheiro. Simplesmente não existe engenheiro dentro de todas as carreiras na área de Estado. Então, por exemplo, lá na Fiocruz, eu sou engenheiro da Fiocruz, mas eu sigo que carreira de tecnologista da saúde. No Cefet, eu sou professor. Né? Eu sou engenheiro, professor de engenharia, mas a minha carreira é de professor. Então, na Cefet eu até entendo, ok. Não, tudo bem, eu tô lá com esse objetivo. Agora na Fiocruz... Mas não existe, simplesmente não existe essa carreira.
a carreira de engenheiro em nenhum ente federativo. Eu fui engenheiro, como engenheiro, mas o meu cargo fui sair e acabou, vai acabando. Não, em nenhum ente federativo eu não sei, eu só sei no Hoje você federal. tem um... O federal não tem. Como é que é o nome? Nunca tinha reparado nisso, não. Não existe nenhum órgão. Pô, aonde... Analista de infraestrutura. Analista de infraestrutura. Especialista, aí você tem não sei o quê. aí você tem outras profissões que se enquadram como analista de infraestrutura. Você não tem nenhum órgão que concentre isso. Então você não Dentro da tem estrutura. a engenharia como uma carreira de Estado. O engenheiro pode ser qualquer coisa dentro do Estado. Ele pode fazer prova para qualquer lugar. Pode ser fiscal, pode estudar engenharia, vai fazer Não, essa negócio. pluralidade eu até acho interessante. Mas essa carreira do Estado, eu briguei muito nos últimos anos, antes de me aposentar, e quase conseguimos isso. Quase conseguimos colocar, mas por problemas políticos isso acabou. Mas é uma coisa que a gente vai tentar. Por que você acha que não existe? Porque o conceito hoje da ocupação do Estado é de regulador, é de análise de projeto. Cara, e transcende. Essa é uma coisa que eu queria falar, porque transcende o corporativismo. Que naturalmente, nós engenheiros aqui vamos ser corporativistas e defender a nossa profissão. Óbvio, beleza, não tem nem problema, porque se a gente não defender, quem é que defende, né? Até aí, beleza. Mas a questão principal que eu vejo é o seguinte, cara, para que você tenha projetos de infraestrutura que transcendam os governos, que é o que acaba acontecendo com essas projeções de governo, para que sejam de Estado, é fundamental que você tenha entes de Estado que façam isso, pô. Senão fica impossível. Então você precisa ter ali, né, que nem você tem lá um TCU da vida, né? Você tem um Ministério Público, você tem um Ministério da Saúde, né, onde está toda a estrutura das suas fundações, por exemplo, a própria Fiocruz, em termos de saúde pública, de produção de vacina, de pesquisa e tudo mais. Você precisa ter alguma coisa de forma estruturada semelhante para estar pensando nas soluções de engenharia para o país, para o Estado, para o município. Não fica, não é só de executar a obra, é que transcenda isso. Aí acaba o planejamento urbano. Planejar, projetar. Dentro do, eu penso o seguinte, dentro de órgãos, não pode, como foi o caso daí da Fiocruz, não pode não ter em órgãos que claramente necessitam que se tenha. Sabe? Isso e mascarados por termos como... esse é que é o problema. Isso aí, para mim, realmente... Isso não pode. Essa é uma defesa da profissão, beleza. Mas essa para mim, esse é o ponto. Aqui precisa, então, que seja... Vamos dar o nome aos bois lá. Isso aqui é engenharia, tudo mais. Então, vamos se as competências e habilidades para preenchimento desse cargo estão dentro da engenharia, a engenharia é ok. Eu acho que essa é a questão. Acho que dentro dos órgãos, não sei se um órgão específico, porque vai assim, não consigo imaginar o órgão. Já, é que nem pensar no Ministério Público, no Ministério da Engenharia. E dali você pulveriza a estratégia nacional, porque a visão tem que ser holística e transversal. Ali vem as diretrizes, né? Porque isso descaracteriza um pouco a ação do engenheiro. Ele acaba se desviando para ser engenheiro do TCU. Como projeto de nação. E não tem essa visão de estratégia, Cara, não dá para o cara chegar lá e falar assim, então agora eu vou fazer uma ferrovia aqui. Aí muda, entra outro, fala, não, agora eu vou fazer a ferrovia lá. Essa discussão mesmo do saneamento. Pô, não dá. Entrou um governo, agora o saneamento vai ser X. Aí entra outro governo, não, agora vamos mudar tudo. O saneamento vai ser Y. Tem que ter uma coisa à parte para dar as diretrizes fundamentais. Claro, né? Como ente do governo mesmo. Sim. Você tem o órgão regulador. O regulador é para as concessões. Para as concessões, mas você tem que ter esse profissional para as questões do planejamento estratégico mesmo para o país. Ele tem que estar inserido nisso. Vamos por etapa. Eu defendo menos cargo de confiança em tudo. Não, tudo mais bem. Cargo de carreira. Então, e nessa redução, mas é nisso aí que a gente nessa redução, eu acho que esses profissionais, evidentemente, que são realmente aqueles que vão dar a diretriz no longo prazo. Isso aí. Então, assim, eu concordo muito com isso. E também discordo desse tipo de descaracterização do que é competência e habilidade da engenharia. Então, assim, cara, isso aqui é a vaga, nitidamente, as competências e habilidades são de engenheiro, cara. Entendeu? Engenheiro. Vamos dar nome aos bois aqui.
E o Agora- conselho tem que ser um defensor forte dessa questão. Não, esse é um ponto que E eu fiscalizador. pretendo... Esse é um ponto que tá ali eu pra fiscalizar pretendo isso. colocar em pauta. Não, e não só no serviço público, hein? Não só no serviço público. No serviço público não é só lá com o serviço público que acontece essa distorção, não. Ah, não. Ela acontece muito também na iniciativa privada. Então, isso é importante. E aí, assim, o conselho ele tem que valorizar a importância da presença do engenheiro profissional. Claro. no setor, cara, e da responsabilidade que aquilo representa. Entendeu? É o primeiro caminho para que você tenha um conselho que tenha representatividade. Porque o que a gente vê hoje é o quê? Uma eleição para eleger, por exemplo, um presidente de CREA, aqui no Rio de Janeiro, num range de 100 mil profissionais, por exemplo, que poderiam votar, isso são os que estão registrados. Porque o que tem que se forma e não se registra e que trabalha sem estar registrado e tal, deve ser, pode multiplicar aí por 3, 4 esse valor aí, se bobear, né? Não sei. Mas ninguém tem esse senso também, né? Mas deve ser algum... isso o dobro deve ser. Essa é uma curva interessante de se fazer, Miguel, de dizer a conta que é o seguinte: se a gente não sei quais são os fatores aí, isso tem que ser objeto de um estudo, né? O que leva alguém a não ter o que leva um engenheiro a não ter o registro? Chamar o Weber aqui. Ele não precisa, né? Ele foi trabalhar, sei lá, na parte econômica, mas banco, alguma coisa assim. Então ele não precisa do registro. Mas ele não precisa. Mas ele não ter tem um conjunto de razões que o leva a não ter. Porque a gente não precisa de algumas coisas que a gente... Mas a gente... Peraí, cara, isso tem algum apreço. Tem um orgulho aí, pô. Tem um orgulho, exatamente. Você tem a questão de você ter... Não, tem diversos... Isso tem que ser estudado. Cara, você tem, de um lado, você tem o teu orgulho, você tem uma eventualidade, uma necessidade que você pode utilizar, mesmo que você não utilize regularmente. O conselho pode trazer benefícios também, deve trazer benefícios. Exatamente. Você tem esse pacote, essa balança, vamos lá. De um lado dela, você vai colocar lá. Eu tenho que ter... Vamos colocar do lado aqui do lado direito, do lado esquerdo, do lado ruim da coisa. Não, vamos comparar com a OAB. Não, compara com a OAB. Ô, Jorge, compara com a OAB. Compara com a OAB, pô. Peraí, mas vamos lá. Você tem o teu orgulho, você tem benefícios, você tem uma eventual necessidade para uma utilização para alguma coisa, quer fazer um projeto para alguma coisa, quer assinar alguma coisa, tudo mais. Bom, e outras coisas aqui do lado. E você tem que pesar aqui e levantar aqui, por que não ter? Sabe? Custo. Não, pois é. E fazer essa curva, vem cá, se é custo, quanto é que eu conseguiria baixar aqui e aumentaria o número de... Mas a gente já teve umas conversas sobre isso. Posso falar? Curva. É mais do que o custo. Se você não se credencia no sistema, se você ficar pago, o sistema não te enxerga. É que nem o olho de Sauron. Entendeu? Pra quem gosta aí de Senhor dos Anéis. Aí ele não te vê, aí não faz nada contra você. No momento em que você se registra e tenta trabalhar por dentro do sistema, o sistema é o primeiro a te impedir de trabalhar. Então, hoje, isso, Lúcio, aí fica aí como proposta fundamental. O sistema não pode ser um dificultador. Eu acho que isso é o que você está colocando, Jorge, de suma importância para eu analisar com tranquilidade. Porque a pergunta é o seguinte: o que o conselho te oferece? Era isso que você vai acabar perguntando isso. Você tem que equilibrar essa balança. Eu sou do conselho. O que o conselho me oferece? O que o Confea vai me ajudar? Então, acho que nesse trabalho que eu vou fazer daqui para frente, é tomar uma posição concreta com relação a isso. O que o Confea pode interferir nos conselhos para que ele seja mais atento ao trabalhador, ao engenheiro. Posso explicar a RT, o conceito dela? Eu acho legal de explicar. Bom, primeiro é arrecadar. Bom, esquece essa parte, vamos para outra parte, né? Essa parte prática, vamos para a parte lúdica. Não, essa é a parte do cara que tá lá no quer. Não, não é parte lúdica não. Sim. Um é arrecadar, beleza, tá bom. Agora, um segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. O Jorge vem aqui para mim e fala assim, esse aqui é meu currículo, Miguel. Eu formei em engenharia civil no FRJ e eu construí 27 prédios
Cada um com no mínimo 15 andares nos últimos 5 anos, com esse tipo de sistema de pressurização, com selo de sustentabilidade LEED, os cacete. Cadê Caramba, Jorge. Pô, os tu CAT? é um cara... Cadê o CAT? Tu é um cara bom pra caramba mesmo, brother. Tu é formado na FRJ? Tu sou, aqui é meu diploma. Pá. Pô, realmente, o diploma dele tá aqui e confirma que ele formou na FRJ. Como é que tu construiu esses 17 prédios? Construiu onde? Não, foi lá em Singapura. Sei lá, não, Singapura não, que não dá, né? Sei lá, foi lá em Varresai, vai? Não sei. Varresai, Natividade. Eu tô aqui falando, pô, mas não vai dar pra eu ir ver esses prédios que o George fez, que falou que fez, não sei o quê. Cadê? Vou acreditar na boa fé do George. Bom, para não ter que acreditar na boa fé que o George não está mentindo pra mim, e aí principalmente pros órgãos públicos, o que eles exigem? Não, pera lá. Vamos pegar um órgão intermediário, que é uma autarquia pública, a confirmar que, de fato, você fez os prédios que tu tá dizendo que fez. Então, quando o George vai fazer um prédio, ele vai lá e faz a RT, que ele tá dizendo o seguinte, olha, o responsável por isso aqui sou eu. Pra bem ou por mal, sou eu. Que pra você pensar bem, você assumir responsabilidade por alguma coisa, teoricamente, não é bom. Né? Você não tá ganhando nenhuma vantagem nisso. Mas qual é a vantagem que você vai ter depois? Depois que você executou o prédio, você vai lá e o CREA vai lá e atesta que você fez. Fala assim, não, de fato, tá aqui o seu certificado. O George fez e ele tá aqui o prédio em pé e é justo que a gente diga que ele fez mesmo o prédio. Só que esse negócio é tão louco, cara, que tem situações em que você faz uma parada e o CREA chega depois e fala assim, mas você não pode ter feito isso. Porque você não tem atribuição para isso. O que é uma completamente loucura, porque é baseado no quê? Não, quando você estava fazendo graduação, um professor baseado foi lá... na pimenta. Falou um dia sobre o negócio e pronto, a partir de agora você pode fazer... Eu até brinco, né? Eu falo lá, né? Porque a gente quando fez lá Transporte 3, sei lá, vinha lá um professor um dia, abria a planta assim do aeroporto de Chicago, que é realmente impressionante, né? Aeroporto, Cidade dos Ventos. Aí Chicago. dá uma aula mostrando como é que é o aeroporto de Chicago. Professor. Não, aqui é bem interessante mesmo. Parabéns, a partir de agora você pode construir aeroporto do tamanho que você quiser no mundo. Porque não tem a menor lógica. Imagina se você vai ser responsável por construir um aeroporto porque você assistiu uma aula de 4 horas lá, sei lá, aonde o cara fala sobre aeroporto, cara. Essa questão do currículo... A minha sabedoria sobre aeroporto é menor do que um cara que assistiu 3 vídeos de YouTube. Sobre o tema, se for o caso. Então, assim, é claro que esse negócio está distorcido. E quando eu converso muitas vezes com uns colegas profissionais de mais tempo, tal, eles não conseguem enxergar. É uma miopia coletiva, às vezes, sobre isso, cara. Que eu não entendo. Se prendendo num conceito cartorial ultrapassado de que, não, então eu tenho esse poderzinho aqui, eu tenho esse direitozinho aqui, essa concessão de que só eu vou poder fazer isso. E aí entra umas guerra louca, brother, do engenheiro eletricista com o engenheiro civil, com o engenheiro não sei o quê. E aí fica umas... você não pode fazer... Quando, na verdade, todo mundo devia se juntar. Não, mas isso é... Garantir mas isso existe. Que isso tem existe. engenharia, que tenha qualidade, que tenha responsabilidade nas obras. Isso aí. O conselho tem que ser o primeiro a defender que o profissional entre. E não o primeiro a querer expulsar o profissional para fora. Eu lembro que eu fiz uma obra no Ministério Público, era um reforço estrutural de elevador, né? E aí fui numa reunião que o cara queria meter pau na empresa. Eu sentei lá, com a primeira coisa que ele apontou o dedo na minha cara: você não é engenheiro civil. Aí eu falei, mas eu sou engenheiro formado e eu tenho pós em planejamento e gestão de obra civil. E aí o chefe dele, do fiscal, também não era engenheiro, era arquiteto. Ele falou, pô, mas isso tem nada a ver, cara. O cara é engenheiro. O cara é engenheiro. Ele sabe ler um projeto igual a você, igual a mim, igual a todo mundo aqui. Ainda bem que ele não conhecia o CREA. Se ele conhecesse, ele ia falar o seguinte, mas pode não dar atribuição. Pois é. Então, essa loucura, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir melhor. Botar isso na mesa para acabar com essa... É uma esquizofrenia total isso, cara. Você está falando muito complicado. E uma das tarefas... Penso eu que no conselho eu vou poder... Não, pensa não. Você vai discutir isso com muita tranquilidade. A gente tem uma oportunidade única agora de ter alguém que tem uma vivência muito grande no setor profissional,
Sabe? Porque também muitas vezes a galera que segue essa área do conselho é uma galera que não vive a vida, não tem vida profissional. Sim. O cara pega e vive ali sabe? Na margem. Vive em torno dessas concessõezinhas, desses direitinhos que o conselho gera, não sei o quê. Um grande burocrata. Um grande burocrata, isso sim. Entendeu? E aí, esses acabam ocupando esses cargos, porque eles que disputam, eles que estão lá. Era um processo eleitoral muito ruim antes, que era um processo presencial, dentro de alguns poucos pontos que eram pré-selecionados. Então, o cara meio que ganhava a eleição. Ele ganhava a eleição na comissão eleitoral, porque ele definia onde a urna ia ser. Às vezes era tão burocrático que, assim, se a urna ia ser dentro ou fora da catraca da empresa. Então, assim, acontecia várias vezes isso. A urna ia lá para Furnas. Se ela ficasse lá de fora da catraca, era uma votação. Se ela ficasse lá de dentro, era outra. Se ela ficasse próxima do refeitório, era uma votação. Se ela ficasse fora, porque o cara tem lá a liderança sindical, coisas assim e tal, e ele ficava puxando ou não puxando os votos, né? Então, isso morreu agora. Né? Isso vai ser um legado da pandemia que traz para o processo eleitoral do nosso setor, que virou agora uma eleição online. Então isso vai mudar significativamente. E aí, Lúcio, eu acho que é uma oportunidade que se abre aqui, né? E aí já fica aqui o convite novamente, porque a gente quer você junto com o seu suplente, que é o Petrucci, não é isso? Isso, vai ser uma honra estar aqui. Trazer o Petrucci também para a gente poder conversar mais sobre isso, num ao vivo. Hein? Que tal, George? Gostou? Acho excelente. Acho excelente. Mobilizando os engenheiros para entrar aqui, para perguntar também, a gente trazer, né? Isso. E a gente levar essas propostas, cara. Eu acho que o setor ele tem que se mobilizar. E a cada passo que a gente vai dando nessa campanha, a gente vai conhecendo melhor o perfil do nosso... as mazelas, as dores, né? Igual o Jorge falou. E é isso que vai amadurecer. E é isso que me levou, talvez, poder usar essa minha experiência, colocar a minha experiência, se é que eu tenho, cada dia é um dia, né? Esse negócio de experiência é muito complicado, né? Tem gente que tem 1 ano de experiência repetido 50 vezes. E tem gente que tem 50 anos. Eu acredito que eu pelo menos devo ter uns 30 aí. Não absorve sabedoria, né? Mas, eu devo ter uns 30 nessa minha vida. A gente vai ter que começar a conduzir aqui pro encerramento aqui, porque os caras aqui no fone já estão me avisando aqui no tempo. Mas já iniciando aí na pergunta final, George, as considerações finais também... Vai trazendo aqui para o Lúcio aqui. Lúcio, eu acho que tem uma caminhada muito importante pela frente de atualizar as competências, as habilidades, o que fará o Conselho para nós, para reverter esse quadro justamente de desinteresse, claro, uma grande quantidade de profissionais por estarem no Conselho. E, enfim, trazer mapear isso, entender isso, e atualizar quem está lá dentro, enxergando, como o Miguel há pouco falava aqui, de uma maneira burocrata, um mundinho pequeno, quando, na verdade, a engenharia tem um papel na sociedade tão mais amplo do que isso, e quem deveria capitanear esse processo não está tendo essa visão, está olhando para dentro e disputando ali internamente uma coisa, e deixando toda a nossa relevância na sociedade do lado de fora, e portanto por isso que tem tantos profissionais desinteressados no CREA. Eu acho que fazer esse trabalho nessa caminhada daqui até lá, e se Deus quiser chegar lá na frente representando muito bem a gente, como eu tenho certeza que você vai fazer, tenho certeza que quando chegar aqui no próximo discurso, nessa caminhada que você está começando, quando vai ser um prazer sentar aqui contigo e ver você apontar para onde a engenharia deve seguir, para onde o teu trabalho no Confea vai acontecer, e nós vamos estar aqui todos para dar uma força, nos sentindo muito bem representados e enfim, prontos aí a ajudarmos. Eu que agradeço. E você pode ter certeza, esse é o grande desafio. É isso que está me motivando. Quer dizer, é a hora de eu retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade me deu. Então, se eu Isso é uma parada muito bacana. Se eu conseguir aprender alguma coisa, é o que eu quero ter esse ponto de luta. Esse ponto é muito importante mesmo. Eu não sei quanto a vocês também são de faculdade pública igual a mim, mas eu tenho isso muito no meu cerne de retribuir.
Eu também tenho isso Entendeu? muito Porque- enraizado em mim, cara. Porque é muito importante. A gente teve o privilégio de ter o nível de escolaridade que a gente teve, Isso. né, pela instituição Trabalhei- forte que ela é. Trabalhei no Então, a órgão gente tem O que Estado buscar- investiu na gente, Pô, pô. Exatamente. Poder fazer é dever fazer. E pegando aqui o gancho da brincadeira, quando você tá no alto, manda o elevador para baixo para as outras pessoas subirem também. Perfeito. Sabe? É aquela história, né? De gente saber que tem muito mais gente que sabe mais que a gente. George, A gente suas tem que redes aprender sociais, George. Né? Minhas Então, redes sociais, George Neder. Vem simples, NEDER, @George Neder. Tá aí tudo, né? Instagram, Tudo, LinkedIn. tudo. E TikTok tem também? Eu fiz o TikTok. Fez? Fez. Dancinha? A dancinha não ficou tão boa, Não, não. de sunga. Tem que conquistar o voto aí, eleitorado feminino. Ainda bem que o Eu eleitorado... acho que eu não vou ficar Eleitorado muito bem, homoafetivo, de repente também pode se encantar pela sua performance. Não, Mas, por enquanto, Rapaz. gente, o TikTok vocês vão encontrar pouca coisa lá. pouca Mas coisa ainda. pouca coisa. Aí Mas não arroba- pode, pô. É a rede que mais cresce hoje. ó. Não, Ah, é. incrível. O engajamento do TikTok para o pessoal mais novo é incrível. É mesmo? Incrível. Incrível. Eu Entrega não muito mais. Eu não consegui me entender com o TikTok. É porque é jovem, né, É porque cara? Na verdade, eu já uma não me entendo linguagem. com o Instagram, Miguel, é uma linguagem. É uma linguagem Totalmente diferente. Rápida e diferente. Rápido e diferente. É uma geração Zap, em que aquele conteúdo que está ali. Tô me ele é sentindo um meu conteúdo- pai, cara. Ele é um conteúdo muito segmentado para aquele público e você tem que saber o que você quer da rede, na verdade, né? O que você quer comunicar. Para mim, hoje, com a pré-campanha, não fez sentido estar ali tanto naquele. Tanto já que o público com o qual eu converso está mais alto, está numa idade um pouquinho mais alta. Entendi. Então, sem danças de sunga do George fazendo Macarena. No TikTok. Não sei se Macarena se Isso que eu ia identifica. falar. Isso que eu ia falar. Os jovens Macarena, nem sabem Bill que é Macarena. Clinton dançou Macarena quando ganhou lá, cara, a eleição, bicho. Na Os década de jovens nem 90. sabem o que é Eu vou ter que Macarena. fazer- eu não vou Daqui a ter que pouco fazer isso, volta, não. porque nada se cria, tudo se É isso copia, aí. parceiro. Eu Daqui a não vou pouco ter que volta. fazer isso não, né? Lúcio, TikTok dançando Macarena de Com a camisa sunga. do Fluminense. Ih, rapaz. Aí vai puxar voto. Ou não, né? Não sei. Bruno. Bom, digo aqui a minha experiência, né, pela essa conversa, foi uma aula de história do saneamento, entendeu? Ter a oportunidade de estar numa mesa com uma pessoa desse gabarito de experiência só enriquece a nossa conversa, né? Eu deixo aqui, o Miguel perguntou sobre o que o CREA te ajudou, foi quando a gente puxou o papo da RT, e aí respondendo que eu acho que tem muita coisa a ver com o que você falou também, Jorge, sobre o porquê que o profissional ele nem se inscreve, né, no conselho. Aí eu dou o meu exemplo da minha prática diária. Eu mito RT pra caramba, entendeu? E vejo o seguinte, a RT ele é um modelo hoje que ela prejudica muito o pequeno. Isso é verdade. O cara que faz uma auto-vistoria vai cobrar, sei lá, R$2.000, ele vai ter um custo de RT dele aí de, sei lá, R$80 é o 80, mínimo. 86 é o mínimo, depois passa para 130. Mas ele chega a 300 e pouco, não é? É 300 a 200? Eu acho que eu tô com 200 e pouco na cabeça, mas que seja 300. Seja. Mas Mas tanto faz se é uma obra de 100 milhões ou se é um Exatamente. projeto de 10 mil Percentual. reais. E todo, sei lá. mundo Percentualmente paga, fundo. e todo mundo paga a mesma anuidade de R$500. Entendeu? Isso. Então o cara que é pequeno, é uma crueldade. que o cara tá ali no dia a dia, Isso na luta, na labuta, Isso é um problema. é um problema sério. É Ele regressiva, a cobrança é regressiva. Essa é uma boa bandeira Olha. pra gente levar Porque você para a acha... candidatura. Por que Olha você as acha que eu levo aqui? olha A gente já as tinha pautas conversado sendo sobre formadas. O nome disso é regressividade. Isso é igual a questão tributária. Se você penaliza mais justamente quem Quem recebe menos. Quem recebe Para menos, dar exatamente. conta. E aí fica esse meu desabafo. Muito bom ponto. Fica esse meu desabafo, que é realmente o que acontece. Aí eu vejo isso com muitos colegas. Porque por mais que a gente tenha os nossos empregos, a gente faz serviços por fora, faz um projeto aqui, outro ali, e é isso. São coisas pequenas que, no final das contas, você acaba sendo penalizado. Né? Você acaba sendo Até na hora de uma concorrência que você tem que apresentar RT, você acaba levando desvantagem também Sim. na questão E aí do é peso isso, da... aí é isso, o cara ele não, o cliente ele muitas vezes ele não vê a RT é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Você não emite um RT
sem estar com absolutamente certeza daquilo que você está fazendo e que aquilo tem um valor agregado. E muitas vezes o cliente não quer pagar esse valor. Então você fica sempre à margem. Se o cliente ele não reconhece esse valor, ele não vai fazer com você, vai fazer com outro que está à margem, que faz e não emite. O que eu acho uma maldade. E aí falta também um conselho, essa fiscalização. Ter o acompanhamento disso com atenção. É nesse que não recolhe a RT... É que o conselho tem que cair em cima Exatamente. Forte. Não é no cara que recolhe... Porque a gente que recolhe e a gente que está dentro do sistema, a gente está fazendo de tudo para fazer a coisa certa. É o sarrafo que Exatamente. É verdade. Exatamente. Entendeu? O que passa por baixo do sarrafo é que é o problema. Esse é que nós... Então já temos algumas pautas interessantes. Apesar de não poder votar, por ser engenheiro eletricista... Claro que pode. Claro. Conselheiro civil... falar. O Lúcio é candidato à representação civil. Como engenheiro civil, por causa do rodízio, aqui no estado aí, mas todos os profissionais registrados no conselho é um bom ponto. Podem votar. Exatamente. Bom ponto. Por acaso a vaga é para engenheiro civil, mas da próxima renovação... Pode ser outro. Vai ser uma outra especialidade. Tem lá um rodízio, eu não sei. Rodízio, beleza. A vaga agora é para o engenheiro civil, mas todos os engenheiros de todas as áreas, cadastrado no Rio. Uma boa informação. Uma informação que eu não sabia. Vou votar no Lúcio Bandeira. Isso aí. Lá da Samba vai ser Lúcio Bandeira. Bruno Galdino, suas redes sociais. As redes sociais é brunogaldino.eng, de engenheiro, no Instagram, no LinkedIn é BR Galdino. Aí eu tentei botar o mesmo nome, mas já tinham pego, então... te deram essa lambada. Então fica aí essas duas redes sociais. Registra logo o TikTok, hein? Registra logo o TikTok. Vai lá, dancinha. Aí já tô muito velho pra ir. Lúcio, primeiro te agradecer por disponibilizar aí seu tempo, vir aqui trocar essa ideia, mas acima de tudo, te parabenizar por essa referência de, cara, dizer o seguinte, pode vir tempestade, pode vir chuva, o que for, a gente tem uma missão e a gente vai cumprir e vai tentar levar ela até onde a gente conseguir, até onde a saúde nos permitir e Deus nos guiar. E eu tenho certeza que eu devo estar com alguma proteção extra. Você sabe que tem aí os sinais e você enxergou isso, veio falar comigo. E olha, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente precisa resgatar o conselho profissional, tirar ele do gueto. Essa é a missão, até por vivência própria mesmo. E o que se me permite... Você deve, não? Eu acho que o que me fez receber essa missão foi essa coisa do desafio. O que é o CREA para mim? O que é o CONFEA para mim? Eu preciso responder também essas perguntas. Então, se eu me envolver nisso, já falei da minha experiência, de colocar a minha experiência, eu acho que o conselheiro é igual a tribo de índio, o conselheiro velho é o mais antigo. Então, por quê? Porque viveu, porque não ficou à margem da sociedade, porque enfrentou os problemas, ele passa a ser o representante daquela comunidade para colocar a sua experiência para o desenvolvimento daquele grupo. Então, é isso que me faz enfrentar esse desafio. Hoje eu podia estar no aniversário da minha netinha, estou aqui com vocês, participando dessa que mostra a sua conexão com a inovação. Claro, é uma responsabilidade. O momento em que eu assumi a responsabilidade, eu não, como eu falei no início, jogo grande não se joga, se vence. Então eu estou entrando para vencer. Então vou contar com espero que poder merecer a confiança de todos, né? Minha simplicidade, minha humildade. Eu estou aqui para aprender também com todo mundo. Cada momento vai ser um belo desafio e agregar valor à minha vida. Isso é que é importante. Nós, engenheiros, somos... as nossas obrigações são de fim, não são de meio, né? A gente vai até o final e entrega. Claro, esse é o meu objetivo, entregar. Recebi a missão, vou entregar essa missão. Então, Lúcio, sucesso, conta com a gente. Eu espero que você que está nos assistindo aí também tenha se sensibilizado com toda essa conversa aqui, esse relato, e que, principalmente, vamos tirar o nosso conselho profissional do gueto.
É fundamental que os profissionais se votem, participem, entendeu? E eu ia falar, não falei, mas 2% só dos profissionais votaram na última eleição. Pois é. Esse índice não pode ser 2%. 2% não tem representatividade, não tem força. O Conselho não tem força de representatividade. Sim. Então a gente precisa outra missão importante ampliar isso de ter. forma significativa e democratizar. Porque hoje, se você quiser ser conselheiro do CREA, é quase impossível. É quase impossível. Então a gente precisa mudar essa regra também, Lúcio. Ampliar esse modelo de inserção de quem vão ser os nossos representantes lá nos conselhos regionais também. Democratizar a votação direta para esses conselheiros. Assim como eu posso votar em você, eu também quero votar para quem é conselheiro regional. Entendeu? Para democratizar esse acesso. Então é isso, pô. É isso que nós vamos... Pode ter certeza, Miguel. Uma vez eu vou ouvir todos, com toda segurança, com toda humildade, eu saberei ouvi-los. E dentro disso estabelecer uma pauta concreta para a defesa da engenharia civil no CONFEA. Você já tem suas redes sociais? Como é que você está nessa conexão? Rapaz, aí? Isso aí é um desafio muito grande. Hoje eu já tive uma aula de Instagram, então é Lúcio Bandeira. Opa! Pode entrar no Instagram. Aí, ó. Já vai ter direito à dancinha no Instagram? Como é que vai ser aí? No Reels. Não, Reels. daqui a um mês, mais ou menos, eu já estou com a minha rede já definida concretamente. Não, mas de um ó, passo de cada vez. Mas vai ter com certeza. Não, eu vou Instagram, LinkedIn, procurar a Lúcio Bandeira, vai achar. LinkedIn eu tenho, mas ainda... Não, vai estar lá tudo postado. Mas estou remoçando novamente, então... É isso aí. Parabéns, rapidinho teremos uma rede social ativa, a Abis vai estar dando todo o apoio aí, vai colocar os meninos lá da assessoria de comunicação para ajudar nessa tarefa. Se Deus quiser e abençoe sempre a gente no nosso caminho, não é isso? Obrigado, estamos sempre juntos, que sejamos felizes na nossa missão. Amém. Obrigado, Jorge, obrigado, Bruno, obrigado. Foi um prazer, meu irmão. Prazerzaço. Então, gente, aqui a gente encerra mais um episódio do Inova Rio. E obrigado aos ouvintes. Claro, com certeza. Olha, a parte ouvintes principal, e telespectadores. Espero ter agradado e estamos juntos. Candidato tem que pedir voto, Lúcio. Não, pois é, exatamente. Olha só como é que eu sou bonito. Aí, fala assim, ó, votem. E tenho experiência, pode contar com isso. É isso aí, pô. Então, pessoal, agora sim encerrando nosso episódio, não é isso? Isso é muito divertido, muito bom. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se curtiu, vai lá, clica no curtir, no sininho, comenta aí, fala o que vocês querem que a gente também traga para cá. Se quiser outros assuntos relacionados também à CONFEA CREA, é só falar, a gente vai procurar trazer outros temas que vocês acharem interessantes, convidados bacanas, toda semana, pelo menos um episódio, pelo canal do Diário do Rio, que é essa plataforma maravilhosa que apoia o nosso podcast. Também aqui com a produção do Lideranças Produções, desse estúdio maravilhoso, essa equipe maravilhosa que vem aqui nos guiando aqui sobre essa tutela aqui. E também apoiado esse podcast pelo Clube Empreendedor e pela Abis Rio. Então encerramos aqui, até o próximo episódio.